Emmanuel Macron, depois de convocar na França uma reunião pela paz, que inclusive contou com Celso Amorim como representante brasileiro, que teceu graves críticas contra Israel, fala o que foi a resolução dessa reunião. Garante que todos eles condenaram as ações do Hamas, mas ao mesmo tempo pedem para que Israel pare de matar mulheres e crianças, alegando que isso pode inclusive isolar o país. Benjamin Netanyahu não ficou nada contente e já respondeu ao Macron. Vai lembrar, pessoal, que até mesmo o Elon Musk, ele deu uma solução, entre aspas, criativa. Será que você concorda com a proposta do Elon Musk para que Israel não sofra mais com o Hamas? Vamos discutir aqui no vídeo. Vamos falar também, pessoal, um pouquinho sobre uma cúpula, talvez das mais importantes aí, desse ano com toda certeza, mas até da última década, que é uma coalizão, uma reunião sediada na Arábia Saudita, em Riad, que contou com praticamente todos os países islâmicos. Exagero, vai, mas grande parte dos países islâmicos. Basicamente, eles se uniram, estou falando desde Arábia Saudita até Síria, até Irã, até Egito, países com divergências gravíssimas geopolíticas, para condenar as ações de Israel, propor algumas medidas, não só para Israel, mas também para o Ocidente, que podem mudar completamente a geopolítica internacional, e mais, eles garantem que eles vão acabar com a guerra, inclusive pedindo investigações contra Israel e Benjamin Netanyahu. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E eu tô concorrendo ao Prêmio Best de maior influenciador da educação em 2023. E mesmo você, pessoal, que já possa ter votado em mim, pô, galera, eles renovaram, então você pode votar de novo com a sua conta. E eu vou ser, assim, eternamente grato. Eu já tô nos top 3. Se eu puder ficar, pessoal, no topo do pódio ou segundo lugar, ou até mesmo o terceiro, né? Pô, mas o primeiro será legal. Sensacional, pessoal. Então você curte meu trabalho, apoia lá, que eu vou curtir bastante. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo que tem bastante assunto relevante aqui da geopolítica internacional. Como eu já tinha inclusive citado para vocês, a França, por meio do Macron, convocou uma reunião para discutir a paz na faixa de Gaza. Inclusive convocou, pessoal, lideranças de mais de 40 países, sendo que o Brasil foi um desses países. Eu citei para vocês que o Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, ele fez uma declaração, ele se pronunciou em nome do Brasil, inclusive com uma postura bastante rígida, bastante ríspida contra Israel. Falou que condena as ações do Hamas, falou que foi um ato terror, tananã, embora não tenha chamado o Hamas de terror, tananã. Professor, mas o Brasil então compactua, tal. Então, galera, não é exatamente isso, tá? Não é exatamente uma coisa de governo, é muito mais uma coisa de Estado. O Brasil, como Estado, como representante, a sua representação exterior, não nomeia grupos como terror, tananã, que a ONU também não considere. Professor, por quê? Postura do Itamaraty. E a gente pega, por exemplo, o ISIS. O ISIS, o Brasil considera como um grupo terror, por quê? Porque todos os países do Conselho de Segurança tiveram um pensamento uníssono que esse grupo é um grupo terror, taranã, né? Professor, mas e o Hamas? O Hamas, de verdade, minha opinião, faz coisas muitas vezes até piores do que o próprio ISIS. Só que não houve um pensamento, uma coalizão, um sentimento único de todos os países do Conselho de Segurança de condenar o Hamas. Professor, por quê? Porque na geopolítica, as pessoas, os países, não votam de acordo com as suas convicções, votam de acordo com os seus interesses. Galera, convenhamos, né? A gente tem países, por exemplo, como Rússia, que estão falando que tem que ter um respeito à Carta da ONU, a delimitação, né, o respeito às fronteiras internacionais, né? Convenhamos, a Rússia falando sobre isso, tá? Ao mesmo tempo que os Estados Unidos prega um apreço pela democracia, etc., apoiando países como Catar e Arábia Saudita, entende? Então, assim, geopolítica é o mundo da hipocrisia. Mas, né, então o Brasil ele fez esse pronunciamento meio com críticas a Israel, falando que não há outras palavras a não ser um genô, por isso que Israel vem fazendo, e na prática o que eu senti da declaração do Macron é que não foi um sentimento só do Brasil isso. Claro que o Brasil foi um pouco mais ríspido, mas a própria França, galera, a França, que é um grande apoiador de Israel, o Macron deixou bem claro, tá, que Israel tem que parar com seus ataques, que o ideal seria uma pausa humanitária seguida de um cessar-fogo para parar com a morte de mulheres e crianças. A gente fala, pessoal, os dados que são liberados, que eu até coloquei para vocês, os Estados Unidos mesmo fala, tá? Que esses números eles são bastante, ou parecem ser bastante fiéis, e podem ser até menores do que o de fato aconteceram, número de 11 mil mortes, sendo que aproximadamente 7 mil são só de mulheres e crianças.
o Macron falou que ele entende o que é o terror, né? Galera, convenhamos que a França sofre e sofreu bastante com isso, mas que isso não autoriza algumas medidas como a que o Benjamin Netanyahu vem adotando e que, inclusive, isso pode trazer consequências negativas para o Benjamin Netanyahu e para Israel. Que de verdade, pessoal, é o que de fato vem acontecendo. Convocação de embaixadores da Jordânia, do Chile, da Colômbia, rompimento de relações diplomáticas da Bolívia, Honduras. Querendo ou não, pessoal, a África do Sul, por exemplo, acabou de anunciar também a convocação do embaixador. Isso é uma medida de desagrado, né, com outro país. E, por enquanto, está em países mais periféricos. Mas já teve pressão do Tony Blinken, já teve pressão da ONU, já teve pressão da OTAN, já teve pressão do Charles Michel, da União Europeia, entende? Então, isso vai crescendo. A gente está pegando, pessoal, quase um mês de conflito em que a situação está grave, inclusive em hospitais, etc. Então, a pressão aumenta. O Benjamin Netanyahu, ele respondeu a essas declarações do Macron e ele deixou bem claro, pessoal, que as nações deveriam condenar o Hamas e não Israel. E que, inclusive, os crimes que hoje são cometidos contra Israel tem que tomar muito cuidado, porque no futuro, com um possível crescimento do Hamas, caso eles não sejam aniquilados, podem começar a atormentar também Estados Unidos, Paris, dentre outros países. Então, houve mais uma vez, né, uma discordância entre Israel e mundo ocidental, e eu percebo pelas declarações dos Estados Unidos e do próprio Macron, cara, que a pressão em cima de Israel vai aumentar, e na verdade vem aumentando bastante, tá? Lembrando que o próprio Macron, pessoal, ele falou que esses ataques que Israel vem fazendo pode acabar até mesmo prolongando o conflito, que é uma coisa que eu falei para vocês, né? Israel tem um objetivo. Eles falam que a operação vai ser em 3 fases. A entrada, que praticamente já aconteceu. Em segundo, pessoal, a destruição do Hamas. E em terceiro, criar um governo temporário, por tempo indefinido, para impedir que o extremismo volte para a reunião. Só que daí, a gente pega, por exemplo, até a solução que o Elon Musk, ou que o Elon Musk deu, né? Ele falou assim, Israel, vocês estão agindo de maneira errada. Pessoal, como assim? Segundo Elon Musk, Israel deveria agir de maneira contra-intuitiva. Como assim? É um pouco utópico, né? Mas vê se você concorda com a proposta do Elon Musk, ou do Elon Musk. Fala assim, gente, ó, pra cada... Ou falei a palavra aqui, né? Pra cada, enfim, né? Terror, enfim, que Israel acaba, o filho dele, o sobrinho dele, a esposa dele, o irmão dele, vão virar mais 5, 6. Sabe qual seria a melhor medida? Israel agir com a sua inteligência, o Mossad, que é um dos principais do mundo, se não o principal, e ir aniquilando as lideranças, mas não atacar civis. Pelo contrário, oferecer ajuda humanitária para os civis perceberem que, na verdade, o errado não é o Hamas, e sim, aliás, não é Israel, e sim o Hamas. Por isso que ele fala de uma medida contra-intuitiva. Não destruir a faixa de Gaza, e sim ajudar a faixa de Gaza para expor o quanto que o Hamas está errado. E aí, pessoal, será que essa proposta do Elon Musk, daria certo? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a proposta, na verdade, a reunião, a cúpula que rolou em Riad, na Arábia Saudita, com praticamente todo exagero, né, mas grande parte aí dos países islâmicos. Membros da Liga Árabe, a gente teve, por exemplo, Irã, Egito, Catar, Turquia, Indonésia, Nigéria, Arábia Saudita, membros da Palestina. E percebam, né, galera, dos países que eu tô falando, né? Nigéria, mais aliado ao Ocidente. Arábia Saudita, meio termo ali se aproximando também da China, entrando nos BRICS. Ao mesmo tempo, Irã, que até o ano passado não tinha relações com a Arábia Saudita. Liderança xiita e sunita. O Bashar al-Assad, que acabou de ser readmitido na Liga Árabe, também participou dessa reunião. Ou seja, foi uma mistura, né? A gente não, né? Mas grande parte das pessoas pensam que o mundo islâmico, o mundo árabe é tudo uma coisa. Não é, tá? Geopoliticamente, culturalmente, economicamente, são países bastante díspares, né, bastante distintos, mas eles se uniram para tentar provar algum tipo de resolução para fazer o fim da guerra em Gaza. E de verdade, pessoal, basicamente o que eles queriam? Primeiro, o fim dos ataques de Israel, o fim do bloqueio por terra, água e ar à faixa de Gaza, e não só agora, mas como um todo, e uma pausa humanitária seguida de um cessar-fogo. Isso foi a nota que eles divulgaram, pessoal, como um senso comum, tá? Além disso, eles também falaram da questão, pessoal, de investigações do Tribunal Penal Internacional, porque Israel estaria cometendo crimes de guerra pelos ataques a hospitais, escolas, o uso de bombas de fósforo branco, bombas incendiárias no sul do Líbano, etc. E também, tá vendo como... Eu já falo para vocês, né? As declarações, elas pegam muito. Vocês lembram que o ministro israelense, ele divulgou que uma das soluções seria o uso de armas nucleares em Gaza? Esse ministro, ele foi afastado, né? O Benjamin Netanyahu condenou as suas falas,
Mas eu falei, toma cuidado por quê? Porque mesmo que Israel não vá fazer uso dessas armas e tenha sido um ministro, cara, foi uma indicação do Benjamin Netanyahu. Foi um cara que representa o Estado israelense que estava falando em atacar uma bomba em Gaza. Isso vai ser muito utilizado para minar as atitudes israelenses. Pois bem, uma das coisas que foi aprovada por essa resolução, né, desses países islâmicos foi justamente que a AIA, a Agência Internacional de Energia Atômica, tem que deixar bem explícito a que ponto está o programa nuclear israelense e pedir uma desnuclearização de Israel. Visto que, se tem um ministro que fala de uso de armas nucleares contra uma população que nem arma nuclear e muito menos capacidade militar tem, esse país não deveria ter armas nucleares. Galera, vamos ser sinceros, vocês acham que isso vai ser aprovado em alguma instância? Nunca, né? Mas entenda como é forte a declaração, tá? E é óbvio que tem interesses geopolíticos por trás. A Arábia Saudita estava em processo de reconhecimento com Israel, mas não mantém boas relações. A Síria tem disputas pelas colinas do Golã. O Líbano, você tem ali as fazendas Shiba. O Irã, pessoal, não preciso nem falar, né? O Irã odeia a presença de Israel e, inclusive, está também desenvolvendo o seu próprio programa nuclear. Então, ter Israel, que é tão poderoso economicamente e militarmente com armas nucleares, incomoda muito esses países. E é por isso também que eles pediram essas medidas. O Irã, para vocês terem uma noção, não visitava a Arábia Saudita há 11 anos. Pessoal, com a visita que foi feita, o Irã ele propôs algumas coisas, falando que esse movimento islâmico, todos os países a partir desse momento estão autorizados a tomar medidas para fazer com que a guerra acabe. Quais foram as propostas iranianas? Adoção de sanções contra Israel, impedir a chegada de armas, não que os países árabes ou islâmicos vendam armas, né, para eles, mas a partir de terra, né, enfim, alguns tipos de vias. Impedir que chegue, eu duvido de fato, tá, que isso vá acontecer. E falou também da questão de um possível bloqueio, galera, econômico relacionado, claro, ao petróleo, tá? O fechamento do espaço aéreo também poderia ser algumas das medidas, mas tudo isso para tentar brecar o avanço israelense. Professor, eu percebo alguma similaridade com o que aconteceu em 73, né? Pois é, galera, quem manja um pouquinho mais de história, sabe que em 73 aconteceu a Guerra do Yom Kippur, em que uma das respostas dos países islâmicos, pelo menos grande parte, foi boicotar o petróleo para o Ocidente, com nacionalização de reservas e tudo mais. Na época, você causou uma crise gigantesca do petróleo, que inclusive gerou uma crise do estado de bem-estar social na União Europeia, na Europa, né, na União Europeia e nos Estados Unidos. Naquele momento, galera, ninguém se preocupava em explorar petróleo. Petróleo era muito baratinho, ninguém achava que ia acabar e tinha abundância no Oriente Médio. Pós-73, a gente começa a ter procura por fontes alternativas, buscar também petróleo em outras partes do mundo que não seja só no Oriente Médio. Então, hoje, caso a OPEP, que grande parte são países que fizeram parte dessa reunião, né? Façam políticas de nacionalização, de corte da produção, aumento dos custos, boicote a Israel, o mundo vai sofrer? Cara, com toda certeza, tá? Mas não será igual ao choque do petróleo de 1973. Também tenho certeza disso. E aí, vocês acham que essa coalizão, pessoal, de países árabes conseguiu propor alguma coisa de fato válida para propor a paz? Lembrando, tá, que essas medidas um pouco mais radicais, elas foram rejeitadas por alguns países. Por exemplo, Turquia e Azerbaijão. Cara, a Turquia, o Erdogan, falei para vocês, ele apoiou o Hamas, mas por quê? Porque na narrativa interna interessa para eles ficar junto com os islâmicos, né? Ele foi eleito por essa população mais conservadora religiosa da Turquia. O Azerbaijão está em conflito com a Armênia, que tinha, ou ainda tem mais ou menos ali, né, apoio dos russos. O Azerbaijão fornece bastante gás, inclusive, para a Europa tal, e tem uma ligação mais próxima com o Ocidente. Boicotar Israel, que significa boicotar os Estados Unidos, talvez não significaria também uma coisa inteligente para eles do ponto de vista geopolítico. Então foi uma reunião importante, mas por ter pensamentos muito díspares, né, muito distantes, eu duvido que de fato vai chegar a alguma coisa. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.